Belinda, de Maria de Wood. Publicado pela primeira vez em 1801, Belinda conta a história de uma jovem, a Belinda Portman, que através da sua tia casamenteira, que já casou várias sobrinhas e agora falta conseguir um bom casamento para a última, que é a Belinda, ingressa na alta sociedade inglesa nesse começo do século XIX. E aí a gente vai acompanhar os conhecimentos da Belinda, né, através da sua tia, a senhora Stanhope. Ela é colocada na casa daquela dama de sociedade que é considerada a mais famosa, a mais espirituosa, né, a mais vivaz, que é a Lady Delacour. E aí a gente vai ver como a Belinda se move nesse ambiente, como é que ela vai criando os seus próprios valores e vai descobrindo que ela tem que se guiar por si mesma, pela sua própria cabeça, pelos seus próprios conceitos, né? Enfim, que ela tem que tomar decisões sozinhas e formar a sua escala de valores, porque à medida que a história caminha e que a Belinda vai tendo contato com essas pessoas, né? Seja através das cartas da tia, seja nesse contato direto com as pessoas da alta sociedade inglesa, ela vai percebendo que ela não pode confiar de olhos fechados nem na tia e nem naquelas pessoas, por mais conceituadas que sejam, que a cercam. Belinda poderia ter caído naquele lugar comum de heroínas dos romances clássicos, né? Os romances clássicos ingleses, mas também aparece nos clássicos franceses, de vez em quando, de ter aquela heroína que é simplesmente a heroína, né? A protagonista, porque ela é jovem, ela é virtuosa, ela é inocente, enfim, todas aquelas qualidades que são consideradas as qualidades adequadas, né, e esperadas das heroínas da literatura clássica. Mas, embora a gente vá percebendo, enquanto lê Belinda, que ela tem algumas dessas qualidades, ela tem mais. E é isso que a autora Maria Edgeworth acrescenta. Como a gente tem que acompanhar as lutas interiores da sua protagonista, da Belinda Portman, nós vamos vendo que ela tem uma certa profundidade, ela tem uma certa maturidade, ou que pelo menos vai construindo, vai desenvolvendo essa maturidade, a sua personalidade própria, por causa de pequenos problemas, pequenos episódios que vão surgindo logo nos primeiros capítulos do livro e que mostram a ela isso, que ela não pode confiar na escala de valores e nem nos juízos e nem nas boas opiniões de quem quer que seja, por mais bem consideradas que sejam essas outras pessoas, por mais que até por uma questão de respeito, né, por serem pessoas mais velhas que ela tenha que ouvir essas pessoas, mas que ela não pode confiar nos valores e nos juízos delas, mesmo que tenham até boas intenções, como a gente encontra. Tem essa tia casamenteira dela, mas a Belinda também vai encontrar pessoas com boas intenções, até com bons princípios, mas essa também é um diferencial no romance da Maria Edgeworth. Nem sempre as pessoas de bons princípios, que são pessoas corretas, que são pessoas honestas, acertam, até para avaliar possíveis pretendentes para a heroína do livro. Enquanto a Maria Edgeworth faz esse aprofundamento na sua heroína e assim dá a ela algumas camadas que fazem com que ela saia simplesmente do estereótipo da mocinha jovem, bonita, virtuosa, inocente, etc., ela também não divide o livro simplesmente nesses dois ambientes básicos que ele tem, colocando todos os defeitos em um e todas as qualidades no outro. Explicando. A Belinda vai se mover em dois ambientes distintos. Não são chamados assim dentro do livro, mas quem lê vai perceber. Esse ambiente da alta sociedade inglesa, esse ambiente de aparências, onde quem reina é a Lady Delacour e aqueles que a cercam, e um ambiente fora dessa alta sociedade, embora com pessoas que são respeitadas socialmente, que são pessoas assim
que não são malquistas, mas que não fazem questão de brilhar nesse ambiente, e que aí vão apresentar a Belinda os encantos da vida mais simples e os encantos daquilo que ela vai querer para ela mesma, que é a felicidade doméstica, a felicidade dentro do lar, né? A tranquilidade de uma consciência tranquila, limpa e de você não ter que posar para ninguém. Porque o primeiro ambiente é esse ambiente da aparência, esse ambiente em que, exemplificado pela própria Lady Delacour, você não está feliz, mas você tem que fingir que está. E o segundo ambiente é esse ambiente da felicidade doméstica, da vida em família, que é um ambiente mais espontâneo, em que as pessoas criam uma escala de valores e não estão tão preocupadas com o que os outros vão pensar delas. Elas querem estar bem com a sua consciência, com os seus juízos de valor. E aí a gente tem a Belinda transitando no ambiente das aparências e no ambiente mais simples e onde a felicidade realmente habita. Ela não apenas aparenta. Só que a autora não simplifica, ela não coloca todos os defeitos no ambiente das aparências e todas as qualidades no ambiente da vida do lar, né? Da vida da felicidade doméstica, onde as pessoas são mais autênticas e onde há, em vários momentos do livro, uma valorização da razão acima do sentimento. A autora, não simplificando, ela vai mostrar que, mesmo quando as suas figuras são movidas pela emoção e pelos entusiasmos, e até por entusiasmos passageiros, por estados de espírito, enfim, mais do que por uma escala de valores, de juízo bem assentada, como é o caso da Lady Delacour, mesmo assim essas pessoas às vezes acertam. Onde as pessoas do ambiente, guiado pela razão, de bom senso, onde as pessoas ponderam mais sobre as coisas que fazem e dizem, também se enganam. Eu devo confessar que, lendo Belinda, praticamente desde o princípio, eu fui cativada pela Lady Delacour. Não é que ela seja uma mulher perfeita, ela está longe disso. Mas ela é aquela voz do entusiasmo, né? E também em muitos momentos da aparência, né? Até por orgulho. Eu sou infeliz, mas eu não quero que ninguém saiba que eu sou infeliz. As pessoas não vão ter o gosto, os meus inimigos não vão ter o gosto de me ver infeliz. Mas a Lady Delacour tem algumas qualidades que eu acho que a redimem e que, pelo menos a mim, atraíram. De vez em quando parece que a própria autora, nos lábios dessa mulher mais velha, diz algumas coisas que não ficaria bem, especialmente para a época, a sua heroína jovem dizer. Então, coisas que eu creio são palavras, são visões da própria Maria de Worth, estão nos lábios de algumas mulheres mais velhas do livro. Às vezes da exuberante Lady Delacour e às vezes da sua parente, a senhora Delacour, e no início a gente descobre que as duas não se dão e vamos ficar sabendo por quê. Mas a senhora Delacour, que é uma mulher mais velha e às vezes um pouco rigorosa nos seus juízos, ela também diz algumas coisas bem sábias. A autora coloca certas palavras nos lábios dela que eu também acho que seriam opiniões da Maria de Worth. Como, por exemplo, quando ela diz que as mulheres realmente virtuosas não julgam com facilidade as outras pessoas do seu sexo. Não tem essa facilidade de julgar e condenar as outras mulheres. E eu acho que essa é uma palavra aplicável para hoje também. Algumas mulheres que se julgam muito virtuosas são muito rápidas para difamar, para espalhar, né, uma má palavra sobre alguém e para julgar as outras mulheres. Isso já era visto nessa época, portanto, para a autora criar essa situação em que alguns momentos, né, em que situações podem colocar a Belinda sobre suspeita, né? E aí alguns personagens, né, mulheres, são muito rápidos para julgar a Belinda ou para julgar outras figuras jovens de mulheres aqui também, que também tem outra. Enquanto que aquelas mulheres que de fato são mulheres de caráter, elas não têm essa leviandade, essa facilidade de condenar e julgar.
Será que as que fazem isso realmente são virtuosas? A autora diz que não. O que eu acho que não funcionou bem em Belinda são as figuras masculinas. Eu cheguei a fazer essa observação durante a leitura, no meu histórico de leitura do Scooby. As figuras femininas, tanto aquelas que mais se aproximam de uma perfeição ou uma maturidade, diríamos, né? Como a senhora Percival, como a própria Belinda, que vai se mostrando uma moça que tem que amadurecer, né? Para ela conseguir se mover nesse ambiente de aparências. E como as figuras que não são perfeitas estão bem longe disso, como a Lady Delacour, e como a sua própria parente, a senhora Delacour, ainda assim são figuras que nos parecem reais. Eu achei que elas eram muito verossímeis, muito críveis. E eu já não senti isso com as figuras masculinas. O herói, eu tive muitos problemas com ele, porque eu acho que boa parte do livro a autora faz outros personagens dizerem que ele é uma pessoa, um homem honrado, de ótimas qualidades, e aí você fica procurando isso. Não basta que o autor diga que o seu herói merece todos os elogios, você tem que vê-lo agindo, mostrando isso. E eu acho que a autora falha nisso, em mais da metade do romance, e aí só no último terço, mais ou menos, é que ela parece que se lembrou que ela estava fazendo muitos elogios ao Clarence Hervey e não nos tinha mostrado, afinal de contas, por que ela está dizendo que ele é uma pessoa tão boa e não há nenhuma atitude dele provando isso. E aí ela cria uma situação, mais ou menos no último terço do livro, em que fica exemplificado, né, fica mostrado para o leitor porque algumas pessoas achavam e viviam dizendo no início do livro e no meio do livro que ele era um homem tão honrado, tão correto, tão admirável. Mas eu achei isso um pouco forçado, na minha opinião. E os personagens, né, masculinos de segundo plano, sem ser o herói, eu acho que em alguns momentos eles parecem mais funcionar como alegorias. Homens aqui como o Sr. Percival, por exemplo, ou como o Dr. X, que quase que funcionam como assim, aquele que representa a razão, aquele que representa o uso do bom senso e coisas desse tipo. Mesmo assim, eu acho que este é um livro delicioso para se ler. Ele tem uma narrativa muito empolgante para um romance clássico do início do século XIX. Eu fiquei avançando nele, por fim eu não queria mais parar. Fiquei carregando ele para o trabalho, inclusive em dias que eu não consegui abri-lo no trabalho, porque tinha muito serviço. Mas eu não queria deixá-lo em casa, eu queria ter oportunidade de lê-lo quando eu pudesse. E ele tem um fecho muito espirituoso, né? Inclusive o fecho dele é com a personagem que eu gostei no livro, apesar dos seus defeitos. E a forma como a Edgeworth termina, inclusive as suas últimas linhas, são aquelas que a gente ficaria realmente pensando. Esta não é uma autora simplista. Mesmo quando ela faz o elogio do bom caráter, das virtudes, ela não simplifica isso de uma maneira que você veja tudo em preto e branco, ou maniqueístamente, vamos dizer assim.